E aí, aqui é o Cris. Imagina só, você poder voltar 12 anos no passado e salvar seus amigos que já morreram. Hoje estamos no anime Tokyo Revengers. Galera, bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar aqui no like embaixo? Dito isso, bora pro vídeo. Takemichi está em sua cama assistindo TV quando surge uma notícia. Uma disputa de gangue acabou causando algumas mortes, entre elas sua antiga namorada do colégio. Na estação de trem, Takemichi reflete sobre sua vida. Ele morava em um apartamento sendo tratado como idiota até por crianças, e a única namorada da sua vida acabou de morrer. Como se as coisas não pudessem piorar, alguém empurra ele para o trilho do trem, deixando ele cara a cara com a morte. Ele então, vendo o fim da sua vida prestes a acontecer automaticamente, pensa em Hinata, sua antiga namorada. Takemichi reflete que o auge da sua vida foi no segundo ano do colégio, onde ele tinha amigos e uma namorada, não sendo um completo solitário. De repente, ele se vê no passado, junto com a sua turma do colégio, com ele loiro, como ele era naquela época. Pegando seu celular, ele percebe que tinha voltado 12 anos no tempo. Como ele estava prestes a morrer, deduz que tudo aquilo não passava daquela coisa de ver sua vida passando diante dele, diante de uma forma mais realista do que ele pensava, e seria. Seus amigos comentam que vão arrumar briga com a turma do segundo ano, de uma outra escola, para poder provarem para todos os colégios que eles são fortes. Eles então vão procurar sua turma para brigar, enquanto Takemichi tenta se lembrar do que tinha acontecido, já que tinha sido há 12 anos atrás, o que é bastante tempo para ele se lembrar. Mas quando Takemichi finalmente se lembra de ter apanhado no lugar onde estavam uns delinquentes do terceiro ano da escola que eles estavam tentando arrumar confusão, chegaram avisando que o segundo ano com quem eles queriam brigar estavam em uma excursão que iriam brigar no lugar deles. Os delinquentes, também conhecidos como Toma, disparam a bater em Takemichi e seus amigos, dando uma surra neles. E ele se lembra que a partir daquele dia eles foram obrigados a trabalhar para Kiyomasa e sua gangue, relembrando dos dias infernais que tiveram que passar e levou a deixar a cidade após sua formatura, deixando seus amigos e sua namorada. Ele se lamenta, por sua vida estava acabando e ele estava revivendo o pior dela. Quando ele pensa em Hinata, sua namorada, lembrando que o motivo da sua morte vai ser exatamente responsabilidade daquela gangue, ele começa a sentir saudades dela, percebendo que mal lembrava do seu rosto, decidindo ir até a sua casa para vê-la. Ao encontrá-la, ele dispara a chorar, lembrando como ela era uma namorada fofa, atenciosa e preocupada com ele, que sempre arrumava confusão. Depois de rever Hinata, ele fica refletindo sobre sua vida, quando uns caras covardes começam a implicar com um garoto mais novo. Takemichi fica irritado e ameaça os caras com uma garrafa de vidro, ajudando o garotinho, mas quando ele pergunta qual era o nome dele, ele surpreende ao descobrir que aquele menino era o irmão mais novo de Hinata, Naoto, que morreria no mesmo dia que ela, pela mesma causa. Takemichi acaba contando para ele que ao cair nos trilhos ele havia voltado exatamente 12 anos no passado e que no futuro ele e sua irmã irão morrer. Ele disse que tinham esquecido o quanto amava Hinata e que agora ele queria o bem dela e pede para Naoto cuidar dela, para que a morte deles não aconteça. Por mais louco que essa história pareça, o garoto acredita e promete que vai cuidar da sua irmã. Porém, assim que eles dão a mão, Takemichi acorda no hospital. Ele estava de volta ao presente, vivo graças a um homem que havia salvo ele nos trilhos do trem, Naoto, o irmão de Hinata. Ele explica que desde o dia que Takemichi havia alertado sobre a morte dele e da sua irmã, resolveu ser policial, sendo bem cauteloso e conseguindo se livrar da morte. Como o Naoto sabia que Takemichi tinha caído nos trilhos naquele dia, também conseguiu salvar sua vida, mudando o destino dos dois. Porém, infelizmente, não o de Hinata, continuava morta. Naoto então pede ajuda de Takemichi para que consigam impedir a morte dela. Ele fala que tem uma teoria como funciona o poder de Takemichi de voltar no tempo, explicando, ao que tudo indica, que ele consegue voltar exatamente 12 anos atrás, não funcionando em um tempo diferente. Além disso, desconfia que o gatilho para fazer a viagem no tempo era um aperto de mão dele, já que Naoto deveria ter morrido e só estava vivo por conta de Takemichi, que faz dele de certa forma parte do poder, podendo ser esse o motivo que fez com que o aperto de mão deles fizesse Takemichi acordar no presente da última vez. E se a teoria estiver certa e ele realmente só puder voltar no tempo 12 anos antes, dificultaria um pouco as coisas, pois se pudesse escolher, bastava Takemichi voltar no dia da morte de Hinata, fazer com que ela não fosse o local que a gangue causou o acidente. Porém, sendo só 12 anos atrás, ele teria que retornar ao colégio e encontrar o líder da gangue, também conhecido
como Mickey, e impedir que eles se conhecessem no passado, já que Naoto sabe que se eles não tivessem o conhecido, a gangue não seria como nos dias atuais, o que impediria não só a morte de Hinata, mas também de muitas outras pessoas. Eles teriam se conhecido em agosto e como estavam em julho, dava algum tempo para Takemichi voltar no passado e impedir que eles se encontrassem. E assim eles dão um aperto de mão, fazendo com que Takemichi volte ao passado, comprovando a teoria que realmente ele volta sempre 12 anos atrás, através de um aperto de mão dos dois. Porém, ele vai parar no meio de um clube de luta, sem entender nada do que estava acontecendo, já que ele não se lembrava. Ele acaba sendo derrotado pelo cara com um único soco. Desapontado, a plateia que tinha apostado nele como forma de castigo por perder, Kiyomasa dá ordem para que os outros dessem uma surra nele. Mas justo quando os caras estavam indo embora, Takemichi se lembra do motivo de estar ali e pergunta para ele se poderiam encontrar o Mickey, o atual líder da gangue, a quem ele deveria impedir de se encontrar com Kisaki. Porém, furioso, dando uma surra ainda pior que a anterior e o ameaçando de morte caso ele tocasse no nome de Mickey novamente, fazendo Takemichi perceber que vai ser difícil e perigoso realizar sua missão. Todo machucado e morrendo de medo, ele vai na casa de Naoto para poder voltar no tempo presente. Porém, Hinata chega em casa e fica preocupada com os machucados de Takemichi. Ela diz que queria ser um menino para poder proteger ele. Com o encontro, ele não conseguiu desistir de tentar salvar a vida de Hinata, destino de voltar para o presente. No colégio, seus amigos conversam no banheiro. Um deles, ao sair, é obrigado a lutar contra um cara super forte no dia seguinte no clube da luta, fazendo todos se preocuparem por ele. Akio também era da turma e sempre tentava proteger eles. Fala que queria lutar em seu lugar, porém isso não adianta nada. Kiyomasa não permitiria e provavelmente bateria nos dois. Takemichi reflete como tinha esquecido que tinham amigos tão legais. Então, quando finalmente o momento da clube da luta chega, ele decide parar de fugir para proteger aqueles que amam, interrompendo a briga e desafiando Kiyomasa para lutar, o responsável pelo clube da luta. Takemichi começa a apanhar feio de Kiyomasa, chegando ao ponto de seus amigos ficarem com medo dele morrer, assustando até mesmo a plateia. Ele continua querendo que a briga continuasse, para que ele aprenda a parar de fugir. Como ele não queria admitir a derrota, Kiyomasa pede para seus caras pegar um taco para bater nele, deixando todos ainda mais preocupados. Mas para a sorte de Takemichi, a luta é interrompida por Drake, vice-comandante da Toma, e Mickey, o líder, a quem ele deveria encontrar. Mickey caminha até Takemichi e diz que gostou dele e que a partir daquele momento serão amigos. E depois de dar uma surra em Kiyomasa por organizar o clube da luta sem sua permissão, ele se despede de Takemichi, indo embora junto com o Drake. Todos seus amigos ficaram impressionados com ele por ter chamado a atenção do líder da Toma, porém Takemichi fica com medo de agora ter que ficar perto de alguém tão perigoso quanto Mickey. Quando Akio confessa que no meio da luta tinha pensado em enviar o canivete no Kiyomasa para salvar a vida dele, mas não precisou chegar naquilo, já que Takemichi tinha conseguido se livrar de todo o clube da luta. Pensa como fazer para Mickey não encontrar com o Kisaki, já que não tinha ideia de como se conheceram e como impedir que acontecesse. De repente, Mickey e Drake aparecem no meio da aula, tirando ele da sala, chamando para darem uma saída, e Hinata chega dando um tapa na cara de Mickey, achando que ele era o responsável por Takemichi viver machucado, gritando com eles para defender seu namorado. Mas quando Drake coloca as mãos em Hinata, Takemichi o ameaça, dizendo que poderia matar ele, mas não podia encostar nela. Mickey então pergunta como ele deseja morrer, mas depois então de dar um baita susto em Takemichi, os dois explicam que estão brincando com ele e que nunca machucariam uma garota. Depois que Hinata entende que eles não eram os culpados pelos milhares de machucados de Takemichi, ela pede desculpas pelo tapa que deu em Mickey. Os três então passeiam juntos e como Mickey mostra ser um cara gente fina, Takemichi estranha como alguém assim poderia ser o chefe da gangue Toma. E então ele pergunta o que Mickey tinha gostado nele, que explica que ele fazia lembrar do seu irmão que havia morrido. Drake também diz que muitos sabem lutar, mas saber defender alguém de alguma situação não dá para deixar passar, como ele tinha feito defendendo seu amigo, e Hinata era para poucos. Quanto Kisaki, o futuro da líder da Toma que Takemichi estava procurando, passa por ele, mas infelizmente Takemichi não o reconhece. No dia seguinte, ele vai até a casa de Hinata para estudarem juntos para as provas que estão chegando. Ela o agradece por ter ajudado seu irmão e explica que apesar de Naoto não gostar muito dos seus pais, que vivia ocupado com o trabalho de policial, agora ele estava falando de se tornar um policial, e como bem sabemos, ele conseguiria se tornar um no futuro. Takemichi, sabendo disso, sem querer solta a seguinte frase: "E foi por isso que ele se tornou um policial",
deixando Hinata confusa, mas ele logo explica que quis dizer que ele seria um bom policial. Hinata então comenta que Takemichi parecia diferente, mais maduro que antes, obviamente porque ele estava 12 anos mais velho. Hinata diz que talvez fosse um lado que ela desconhecia e que adoraria conhecer. Eles então vão assistir aos fogos de artifício, enquanto aprecia a beleza dos fogos. Ele pensa como gostaria de ficar lá no passado para sempre, onde Hinata estava viva. Porém, quando ele vai segurar a mão dela, acaba segurando a mão de Naoto, por engano, que também estava assistindo aos fogos, fazendo com que Takemichi volte ao presente. Ele então vê Naoto no tempo atual, estava lá com ele. Ele diz que entendeu melhor como o poder de Takemichi funciona, explicando que quando estava no passado, seu corpo ficou em animação suspensa, e realmente ele conseguiu voltar 12 anos no passado, mas o tempo que ele fica lá também passa no presente, com ele inanimado. Ou seja, se ele ficasse 2 semanas no passado, essas 2 semanas teriam passado no presente, com ele inanimado. Naoto pergunta a Takemichi como tinha sido a missão de impedir Miki e Kisaki se encontrassem. Ele explica que encontrou Miki, porém ele não era o que esperava e tinha se mostrado ser gente boa, deixando Naoto indignado. Como ele poderia ser gente boa se ele matou a sua irmã? Ele diz a Takemichi que ele no presente tem muitos crimes em suas mãos e que se ele pudesse o mataria. Mas Takemichi insiste que ele é confiável e decide encontrar com Miki no presente para entender o que tinha acontecido no dia em que causou o acidente que matou Hinata. Naoto então começa a pesquisar onde Miki está, explicando que será uma tarefa difícil, já que Miki é extremamente cauteloso e difícil de ser localizado. Mas eles acabam descobrindo uma pista que deixou Takemichi surpreso. Akinho, que era seu amigo, agora é um dos comandantes da turma. Naoto explica que Akinho teria sido preso por esfaquear Kiyomasa. Porém, como Takemichi tinha conseguido alterar o passado, isso não aconteceu. Mas com ele sendo um amigo do Miki, Akinho virou amigo dele também, tornando-se membro da gangue. Eles então resolvem ir até Akinho, numa tentativa de através dele conseguir localizar Miki. Takemichi vai até seu apartamento para pegar o contato do Akinho, fazendo Naoto se assustar com a bagunça da sua casa, estando num estado de surpreender qualquer um. Takemichi liga para Akinho, se lembrando de uma conversa do passado deles, onde Akinho diz que sempre seriam amigos. Eles então vão até a casa dele, onde percebe que agora ele era bem rico e sucedido. Porém, mesmo sendo líder de uma gangue perigosa, Takemichi ainda acredita firmemente que Akinho é o mesmo amigo fiel de sempre. Finalmente, ele encontra Akinho. Ele percebe que ele estava bem diferente do Akinho que ele conhecia. Embora ele tinha mudado completamente a aparência, parecia ainda ser o mesmo de sempre. Conversando bastante, relembrando os bons tempos do colégio, Akinho começa a mostrar que estava infeliz com sua vida, embora tenha uma vida de fartura. Então Takemichi é surpreendido quando Akinho confessa que foi ele que jogou Takemichi nos trilhos para morrer. Mas como Naoto tinha salvado ele, parecendo já saber que ele ia cair nos trilhos, Akinho deduz que ele conseguia voltar no passado, já que não tinha como Naoto ter salvado ele, sem saber o que aconteceria. Porém, Takemichi estava abismado que seu fiel amigo, que sempre se sacrificava pelos outros, tinha tentado matar ele. Quando Akinho explica que faz anos que ele não vê Miki e ele tinha se tornado um simples soldado de Kisaki, fazendo tudo o que ele mandava fazer. Ele queria deixar a gangue, mas tinha medo do que Kisaki faria caso ele tentasse. Ele explica que Miki também tinha mudado desde a morte de Drake, dizendo que ele não deveria ter morrido. Mas antes que Takemichi pudesse absorver tudo, Akinho pede para ele salvar a todos. Em seguida faz ele mesmo ir de base, deixando Takemichi em choque. Ele, entendendo que quem tinha espalhado o mal na gangue foi Kisaki, fala para Naoto que agora ele queria salvar não só Hinata, mas também Akinho e Drake. E assim termina o 4º episódio. Se você quiser ver a parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários.